Meus irmãos, a paz do Senhor. Vem cá, me responde uma coisa. Deus respondeu a Daniel, foi em sonho ou foi uma visão? E outra coisa, é possível provar empiricamente que as profecias de Daniel estavam corretas? E se teu aluno te fizer essas perguntas em sala de aula, você teria resposta para dar para ele? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar estas respostas e mais alguns subsídios baseados nesta lição aqui, ó, da CPAD, faixa etária dos jovens, que tem por tema Na Cova dos Leões. Então pega papel, pega caneta, pega a sua revista e a sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da nossa lição de hoje. E você que está chegando aqui hoje, é novato no canal, eu já queria lhe fazer o convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque aqui semanalmente nós postamos as lições da CPAD, faixa etária dos adultos, faixa etária dos jovens e faixa etária dos juvenis. Então, dito tudo isso, vamos para a nossa lição de hoje. Na nossa lição de hoje, nós temos a data de 4 de agosto de 2024. O seu tema é A Revelação de Deus confronta o secularismo. E o texto base que estará sendo usado aqui é Daniel, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 5. Aqui vamos estar falando a temática da lição do reino de Deus. E na nossa introdução aqui nós temos o seguinte, ó, o sonho revelado a Daniel mostra ao mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. Maravilha, é sobre isso que estaremos falando nessa lição, sobre este sonho que teve o rei Nabucodonosor e a revelação deste sonho para Daniel. Então, já pega aí papel, caneta e vamos para a nossa lição, para os nossos tópicos e subtópicos de maneira bem objetiva. Lembrando também aos irmãos, ó, que este slide que estamos usando aqui na nossa pré-aula, ele vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tanto o slide como o PDF vai ficar na descrição do vídeo. Se o irmão ou a irmã tentar baixar lá e tiver alguma dificuldade, ao final desta pré-aula, eu vou estar deixando as minhas redes sociais. O irmão e a irmã pode chamar a gente lá, que a gente vai te enviar tudo com o maior prazer, tá bom? Sem lhe pedir um centavo por isso. A única coisa que a gente pede aqui é que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. E sem esquecer também, ore pela minha vida e dê um joinha nos nossos vídeos. Muito bem, queridos, então vamos já para a nossa lição de hoje. Aqui dentro da nossa lição de hoje, no seu primeiro tópico, que tem por título O Sonho Perturbador do Rei. E o primeiro subtópico é Um Sonho Esquecido. Um sonho que o rei acabou sonhando e esquecendo. Alguns eruditos até dizem que ele sabia qual era o sonho, mas que estava ali testando os magos, mas isso não tem base bíblica. O que a Bíblia nos ensina é que realmente ele esqueceu deste sonho. Mas enfim, o que a gente tem dentro deste primeiro subtópico da nossa lição? Aqui dentro deste primeiro subtópico nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui nós vamos falar sobre a fragilidade humana. Porque, ó, um rei tão poderoso, cheio de riquezas, cheio de fama, cheio de muitas pessoas ao seu serviço, mas um sonho o paralisou, deixou ele estagnado no lugar. Então aqui a gente já vê a fragilidade humana. E atrelado a isso a gente já vê o que também? A soberania de Deus. Então é isso que a gente vai estar vendo aqui dentro desse tópico, a fragilidade humana e a soberania de Deus dentro deste sonho esquecido do rei. Por quê? Porque para ele ter sonhado, ele precisou dormir. E depois ele acabou perdendo o sono, ficou inquieto. Por quê? Porque é Deus quem controla todas as coisas. Aqui a gente vamos ver a soberania de Deus, vendo que até o sono da pessoa é Deus que controla. Então aqui a gente já vai ver que
tudo depende de Deus. É Deus que está no controle de tudo, até do sono das pessoas é Deus que controla. Davi reconheceu isso. Davi reconheceu que era Deus que controlava o seu sono. Vamos para a Bíblia Sagrada? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia no Salmo, tá? Abra sua Bíblia no Salmo de número 3. Salmo de número 3 e o versículo é o de número 5. Salmo de número 3 e versículo de número 5. Olha só o que Davi falou, ó. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então é Deus quem cuida do nosso sono e do sono da maioria da humanidade, de toda a humanidade. Vou lhe passar algumas referências aqui, faça anotações dela para aclarear melhor nessa questão aqui do sono. Esté, capítulo de número 6, note essa referência também. Esté, capítulo de número 6, versículo de número 1, vai falar do rei Assuero também. Olha o que diz o texto sagrado, ó. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Então, o rei, aqui quando Deus o incomodou para mudar o quadro da situação de Mardoqueu, que estava sofrendo uma calúnia que o seu algoz estava querendo lhe levar à morte, mas Deus tirou o sono do rei para o rei ler as escrituras e através das escrituras ver que aquilo era uma injustiça e o quadro foi revertido. Glória a Deus. Então aqui mais uma prova de que Deus, ele mexe no sono dos poderosos. Outro sim, dentro de Daniel, estamos estudando o livro de Daniel. Dentro de Daniel, mais para frente a gente vai estudar sobre isso, mas aqui cabe para a gente trazer ao entendimento. No capítulo 6 de Daniel, no versículo 18 também, Daniel foi jogado, quando Daniel é jogado na cova dos leões, que será tema mais para frente das nossas lições. O rei Dário também perdeu o seu sono, ele ficou inquieto com isso também, ó. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Por quê? Porque ele tinha cometido uma injustiça contra Daniel, mas isso será assunto das próximas lições. E para fechar aqui, anote mais uma referência, primeiro livro de Samuel, no capítulo 26 e versículo de número 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26 e versículo de número 12. Olha só o que aconteceu. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem o que advertisse, nem que o acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Então, está aqui versículos que mostram a soberania de Deus. Então, Nabucodonosor sonhou, esqueceu e ficou sem sono, porque Deus estava no controle. Deus queria trazer algumas verdades para aquele reino que estava se achando demais, achando que eles eram poderosos, que não existia mais ninguém acima deles. E Deus foi lá e, através da revelação de Daniel, como vamos ver nessa lição, mostrou para ele que a soberania é só do nosso Deus. Maravilha? Então, aqui dentro deste subtópico ainda nós vamos ter o seguinte, ó. A primeira convocação do rei não incluía Daniel, mesmo Daniel se mostrando mais sábio do que todos os outros. Lembra que na lição passada, quando ele foi apresentado, ele tinha se destacado como um dos mais inteligentes no meio de todos, como o que estava mais apresentado, os mais bonito, ele, Sadraque, Mesaque, Abidnego, mas mesmo assim nesse momento o rei convoca todo mundo e não convoca eles, mesmo eles tendo se destacado no meio de todos. O que a gente pode aprender com isso aqui? Ó? Que vai ter momentos que você vai ser o mais preparado
que você vai ter mais conhecimento, você vai estar pronto. Só que quem está no comando ou não gosta de você, não foi com a tua cara, alguma coisa aconteceu que ele não quis te chamar, ele te desprezou. Mas fique tranquilo, fique tranquila, tá? Porque Deus sempre vai criar uma situação e você também será chamado, tá? Maravilha? Então aqui dentro ainda deste tópico, nós vamos ter o seguinte, que na primeira convocação, observe isso aqui, na primeira convocação, o rei oferece uma recompensa. Já na segunda convocação, oferece morte. Então, observe que na primeira convocação, onde se tinha ali uma recompensa, um prêmio, Daniel não estava incluso. Mas na hora que falou que ia matar todo mundo, decidiram colocar ele também no meio. Mas é desta forma que acontece. Muitas das vezes Deus permite que a gente seja chamado ou convocado quando a situação está ruim. Para quê? Para mostrar que Ele está no controle, que através da nossa vida Ele vai resolver aquele problema. Porque Ele sabe que no final a gente não vai pedir a glória para si, a gente vai dar a glória para Ele. Amém? Então, já chegamos ao final do nosso primeiro subtópico, já vamos para o nosso próximo tópico. E eu queria aqui também, ó, já sair da frente para os irmãos ver os slides aqui, ó, totalmente profissional, vai abrilhantar demais a tua EBD. Para falar o seguinte, que se você não tem um projetor aí na sua igreja para estar reproduzindo o slide, faça como eu estou fazendo, utilize uma televisão. Ah, não tem uma televisão na igreja, não tem como levar, leva teu notebook para a igreja. Ah, mas eu não tenho um notebook. Eu sempre conto isso aqui, tem uma irmã que ela imprime esses slides e ela tem um quadro que ela usa lá na sua EBD e ela vai colando esses slides e discutindo a lição ali com os seus alunos. Eu achei isso de uma criatividade muito grande, então fica aí a dica, tá? Ele vai estar aí na descrição do vídeo, tanto o slide como o PDF. Se tiver dificuldade para baixar, ao final eu vou deixar as minhas redes sociais, é só chamar lá que a gente vai te enviar tudo com o maior prazer. Todo o material que a gente tiver aqui para te auxiliar em EBD aí, tá bom? Então, vamos já para o nosso próximo subtópico, que tem por título a impotência humana. Vamos falar agora dessa impotência humana. Que acontece aqui, ó? O ser humano, ele se acha poderoso, o ser humano, ele tende a achar que ele pode alguma coisa. E neste pensamento de achar que pode alguma coisa, às vezes quer tirar Deus do centro. E aqui onde está o problema. Por quê? Ó? Quando se tira Deus do centro, a tendência é dar tudo errado. Vamos ler algumas referências bíblicas aqui para a gente entender melhor isso. Porque o ser humano, ele é frágil, o ser humano, ele é fraquinho, ele não pode nada, ele não é nada. E se ele quiser se distanciar de Deus, aí que fica pior a sua situação. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 16 e versículo de número 1 ao 2. Provérbios 16, do 1 ao 2, olha o que diz, ó. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas do Senhor pesa o espírito. Então, o homem é dependente de Deus. Sem Deus, o homem não é nada, o homem não pode fazer nada, tudo está no controle absoluto do nosso Deus. Agora ainda em Provérbios, agora no capítulo 19 e o versículo de número 21, capítulo 19 de Provérbios e versículo 21, olha só o que a gente vai ter aqui, ó. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então não adianta, o homem pode fazer o plano que for, pode planejar o que for, tentar fazer o que for, mas no final o que vai prevalecer são os conselhos do Senhor, aquilo que Ele designou segundo o seu poder. Glória a Deus! Então, o homem não tem como, o homem é frágil,
é impotente, ele não tem como fazer coisa alguma se ele tirar Deus do centro. Ainda aqui, ó, nós temos mais referências. Evangelho de João, capítulo de número 3 e versículo de número 27. Evangelho de João, capítulo de número 3 e versículo de número 27. Olha só o que nos diz, ó. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Então, não tem como. Se Deus não der, se Deus não permitir, o homem não pode fazer coisa alguma. Triste daquele que pensa que pode alguma coisa, não pode nada, só pode aquilo que Deus permite, porque Deus está no comando e dele é todo o poder. E para finalizar aqui essa questão, Evangelho de João ainda, no capítulo 15, versículo de número 5, olha só o que Jesus diz, ó. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, ninguém pode fazer nada. Por isso que somos impotentes, por isso que a humanidade é impotente, não consegue fazer nada. Amém, queridos? Então, aqui ainda dentro deste tópico, nós vamos ter o seguinte, que o paganismo, o que ele tem para oferecer para quem segue a ele? A gente vai ter aqui a ideia do que o paganismo tem. Por quê? Porque todos aqueles que seguiam o paganismo, eles não tiveram como decifrar o sonho do rei. Eles não estavam tendo saída. E aí, o que ia sobrar para eles? Morte. Então, é isso que o paganismo tem para oferecer para o ser humano. O paganismo tem para oferecer para aqueles que o seguem o quê? A morte. A morte é o caminho daquele que segue o paganismo. Por quê? Porque a vida só em Deus. Só existe vida em Deus. Fora de Deus não há vida. Anote aqui essa referência, ó, Provérbios capítulo 14 e versículo de número 12. Olha só o que a gente vai ter aqui na palavra de Deus, ó. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. É o que o paganismo tem para oferecer, caminho de morte. Muitos seguem o paganismo pensando que é um caminho perfeito, que é o caminho correto, mas o final deste caminho é um caminho de morte. Outro sim, aqui dentro ainda desse entendimento, João, capítulo 14 e versículo de número 6, Jesus também falou sobre o que é a verdadeira vida. Ele é a verdadeira vida. E ele ainda diz o seguinte, ó, João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, há caminhos, o paganismo, que parece ser perfeito, mas o final é caminho de morte. Está aqui a prova, ó. Os homens tudo seguiam o paganismo, era tudo pagão. Nenhum queria saber de Deus, queria saber dos deuses, das mitologias, das feitiçarias, mas ia para o caminho de morte. Daniel seguia o caminho da vida e por isso Daniel foi salvo. E por ele ser salvo, ele acabou atingindo a vida de muitos ali que estava convivendo com ele. Então veja, o que o paganismo tem para oferecer é morte. Mas o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maravilha, queridos? Então, todos ali estavam condenados à morte, inclusive Daniel. Mas a sua atitude diante de Deus salvou tanto ele como salvou a muitos. Isso faz eu lembrar de Romanos, capítulo de número 11, versículo 32, que diz o seguinte: que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para também com todos agir com misericórdia. Então estamos todos condenados, os seres humanos, todos condenados, mas Deus agiu com misericórdia com todos. Como? Enviando Jesus, que pagou o preço pelo pecado de todos. Isso significa dizer que todos serão salvos? Não. Essa salvação só é aplicada naquele que crê em Jesus, que crê que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Somente assim a gente vai ao Pai. Mas Ele
trouxe salvação para todos. A salvação é oferecida para todos, para todo aquele que quiser crer no Senhor Jesus. Maravilha, queridos? Então, já chegamos ao final. Aqui é tudo bem objetivo, irmãos. É tudo bem claro, bem na objetividade. Já chegamos ao final do nosso segundo subtópico. Já vamos também de maneira objetiva para o nosso terceiro subtópico. Olha aí, mais uma vez, slides totalmente profissional para abrilhantar aí a tua EBD, tá bom? Só baixar ou então chamar a gente ao final desta pré-aula. Muito bem, aqui dentro deste subtópico nós vamos ter o seguinte, ó, Daniel é chamado, Daniel foi convocado pelo rei. E o que a gente vai ter aqui dentro deste tópico aqui? O que a gente vai ter aqui? Vamos lá. Aqui a gente vai ter o seguinte, que não é de hoje que o sistema maligno não valoriza a vida humana. Observe que porque o pessoal não estava trazendo ali as informações que o rei queria, todo mundo ia pagar com a vida, que as casas deles iam virar montura, ou seja, ia morrer eles e os seus familiares, não ia sobrar ninguém para contar a história. Veja que desvalorização da vida humana a gente vê aqui. Então não é de hoje que a vida humana é desvalorizada, e nos nossos dias a gente vê isso, quando a gente vê aí leis querendo tirar vidas que ainda nem vieram ao mundo, ainda estão sendo geradas. Vocês entendem o que eu estou falando? E quando alguém, antigamente, quando você via a notícia que uma pessoa assassinou a outra, ficava aquele pavor às pessoas. Hoje não, hoje as pessoas é irrelevante. Muitos fazem é pegar um celular para estar filmando ali o que está acontecendo. Por quê? Porque a vida humana, cada dia que passa, desde a antiguidade, que o povo não valoriza mais a vida humana. E aqui dentro deste tópico ainda nós vamos ter o seguinte, que a sabedoria dos sábios deste mundo tem limites. A sabedoria do sábio tem limite. É só até certo ponto. A sabedoria que prevalece é a sabedoria do nosso Deus, porque ela é uma sabedoria muito grande. É difícil de calcular o tamanho da sabedoria do nosso Deus. Anote essa referência aqui para ajudar nesse entendimento. 1 Coríntios, capítulo de número 1, do versículo 19 ao 20. Olha só o que diz aqui na palavra do Senhor. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Agora observe o verso de número 25. Diz o seguinte, ó, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que dos homens. Então, a sabedoria dos sábios tem um limite, é até certo ponto. Então, somos limitados, não temos toda a sabedoria está em Deus. E Daniel sabia muito bem disso. Oh, glória a Deus! Então, aqui dentro deste tópico, nós vamos ter o seguinte também, que o poder, a riqueza e a fama não dão segurança ao homem, nem satisfaz a sua alma. Por quê? Porque Nabucodonosor, o rei, poderoso, cheio de riqueza, cheio de fama, estava inquieto por causa de um sonho que ele, com o seu poder, com a sua fama, com o seu dinheiro, não estava conseguindo decifrar o que era. Então, que a gente vê que poder, riqueza e fama não traz segurança ao homem, nem satisfaz a sua alma. Por isso que ele estava totalmente perturbado e não tinha paz. Mas nós temos paz porque Cristo nos trouxe a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, já chegamos ao final agora do nosso primeiro tópico. Nós já vamos para o nosso segundo tópico.
E mais uma vez aqui, eu queria lhe fazer o convite, se esta pré-aula está sendo uma bênção para você, se você está conseguindo colher algumas informações que vai colaborar aí com a preparação da tua aula, eu já queria te pedir, se inscreva no canal, ajude seu irmão e dê um joinha, porque quando você faz isso, o YouTube entende que este vídeo é relevante e manda para mais pessoas. Então a gente vai crescendo aqui. E a gente crescendo aqui, cada vez mais a gente vamos fazer com precisão, tá? Com toda a dedicação para melhor lhe atender. Então, aqui dentro deste subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó: as atitudes de Daniel. Vamos falar aqui, neste tópico, sobre a conduta de Daniel e a interpretação do sonho e as atitudes que ele teve. O que a gente vai ter aqui dentro deste tópico aqui, ó? Dentro deste tópico nós vamos ter o seguinte, ó, que não é porque tá todo mundo dizendo que a causa é impossível que a minha fé será abalada e eu vou retroceder. É uma das atitudes de Daniel. Tava todo mundo dizendo, isso é impossível. Rei, não tem como. Isso aí que o senhor está pedindo é impossível. Não tem como a gente fazer isso aí. Não dá certo não. Quem é que não já ouviu muitas pessoas? Rapaz, isso não vai dar certo. Não, nem tente, porque eu já tentei, ó, não consegui. Isso não define a nossa fé e nem o nosso propósito. Isso não pode ser abalado. Não é porque não deu certo para todo mundo que para a gente também não vai dar. A gente temos Deus, a gente confiamos no nosso Deus, nós temos fé nele, então nós temos essa convicção e a nossa fé não será abalada baseada naquilo que estão falando. E a atitude de Daniel foi essa. Não se abalou, ele foi em frente confiando em Deus. Amém? Aqui dentro ainda deste tópico nós vamos ter o seguinte, ó: os magos suplicaram ao rei da Babilônia que lhes contasse um sonho. Porém, Daniel foi pedir ao rei dos reis. Glória, isso aqui vale um joinha, irmãos. Isso aqui vale o teu joinha. Olha só, os magos foram pedir ao rei terreno que lhe contasse um sonho. Mas o rei terreno não tinha como lhe contar o sonho. Não tinha nada para revelar para eles. Então, tudo aquilo que é feito aqui na terra fica aqui mesmo. Mas Daniel sabia que havia um Deus no céu que era revelador de mistério. Ele foi pedir ao rei dos reis que revelasse este grande mistério. Que maravilha, hein? E aqui dentro ainda nós vamos ter, ó, deste tópico, mais uma atitude de Daniel, que Daniel chama os amigos para orar. E por que ele faz isso? Porque ele sabia que quando os crentes oram, que quando os crentes botam o joelho no chão em propósito, Deus age, irmãos. A oração ainda pode muito em seus efeitos. Existe uma geração aí que não acredita muito mais na oração, mas eu acredito piamente no poder da oração. A oração tem muito poder, como diz, é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. Aí o que a gente vai ter aqui, ó? Por que Deus age quando ora? Observe e anote essas referências aqui. Não vou fazer a leitura porque são muitos versículos, mas depois com calma você faz a leitura, você vai chegar ao entendimento. Quando os crentes estão orando, Deus agindo, observe em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 5 ao 17. Quando Pedro ele estava na prisão e a igreja reuniu em oração, Deus enviou um anjo, Pedro foi liberto da prisão. Faça a leitura lá depois. Ainda dentro do livro de Atos, agora no capítulo 16, do versículo 25 ao 30, a tão famosa passagem de Paulo e Silas, presos, adorando e orando. De repente tudo estremeceu e eles foram libertos. Então a oração é a chave da vitória. E qual que é o aprendizado prático que a gente pode tirar dessa questão da oração aqui? É o que? O que estava acontecendo ali? Um círculo de oração de mocidade. Aqui estamos falando para jovens, então, o que estava acontecendo ali? Um círculo de oração de mocidade, com Daniel e seus 3 amigos oraram ao Senhor. Então, qual que é o entendimento aqui? Que a oração da mocidade tem muito poder. Não que seja mais poderosa do que os outros, mas
João falou lá nas suas cartas, 1 João, Jesus, eita, me falhou agora o versículo, mas nas cartas de João, acho que é na primeira carta de João, ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. O que João está querendo dizer ali? Que o jovem é a fortaleza de Deus na igreja, é a potência de Deus, é quem tem um vigor de Deus. Então, um círculo de oração de jovens tem muito poder. E eu fico triste porque na nossa geração estão trocando o círculo de oração por entretenimento, por viagens, por cinemas. É legal fazer essas coisas? É, mas não pode substituir o círculo de oração. O círculo de oração tem que ser uma das colunas na vida dos jovens. Amém, meus irmãos? Então já chegamos aqui ao final de mais um subtópico. Já vamos para o próximo. E mais uma vez eu peço a sua oração pela minha vida, para que Deus continue me dando graça e conhecimento para a gente estar sempre estudando juntos aqui. E mais uma vez lhe pedir, faça parte da família, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Aqui a gente posta as lições dos adultos, essa dos jovens e a dos juvenis também. Todas elas têm slides e PDFs também, tá bom? Então, PDFs, ó, como este, ó, totalmente profissional e enriquecedor para melhor você desenvolver a sua aula. Sem contar que os vídeos aqui também que a gente traz subsídios além da lição. Você tem toda a lição que você estuda aí já, mas o que a gente traz aqui é para complementar. O que a gente traz aqui com o que você estuda, deixa o teu ensinamento aí bem recheado, tá bom? Então fica aqui com a gente, se inscreve aí, fica aqui com a gente, que aqui toda semana tem bastante coisa aqui, tá? Então aqui dentro deste segundo subtópico, nós vamos ter o seguinte: Deus atende a oração. Glória a Deus, Deus atende a oração do crente. Do crente, quando ora, o Senhor responde. Glória a Deus. O que a gente vai ter aqui dentro deste subtópico? Aqui nós vamos ter o seguinte, irmãos, ó. Em meio a uma geração corrompida, Deus tem sempre os seus remanescentes. É o que a gente vai ver aqui, ó. Estava todo mundo corrompido, foram colocados todo mundo no mesmo bojo. Veja que o sistema colocou todo mundo no mesmo bojo ali, tanto Daniel como os outros. Para ele era tudo a mesma coisa e todo mundo ia pagar com a vida. Mas isso acontece nos nossos dias, tá? Porque eu sempre trago uma aplicação para os nossos dias. Como é colocado todo mundo no mesmo bojo ali, que é a mesma coisa, isso nos nossos dias é referente ao relativismo que o mundo faz, que não existe verdade absoluta, que tudo é a mesma coisa, e também porque, infelizmente, existem muitos escândalos que acontecem no meio cristão. Infelizmente, eu falo isso com uma tristeza tão grande, irmãos. Esses escândalos dão motivo das pessoas nos equiparar às pessoas ruins que têm trazido escândalo. As pessoas cometem escândalo e aí é o que o mundo diz: olha aí, ó, os evangélicos, os crentes, coloca todo mundo no mesmo bojo. Mas não, Deus sempre tem o seu remanescente. Pode estar corrompida como for a geração, Deus tem sempre os seus remanescentes. Está aqui a prova. Esses grandes jovens fizeram a diferença. Foram comparados com os outros, mas no final se destacaram por causa do seu caráter. Então, o que a gente aprende aqui? O que a gente tira de lição prática para o nosso dia a dia? A gente fazer a diferença também com o nosso caráter no dia a dia, mostrando que nós não somos aquilo que o mundo está dizendo. Amém? Então, aqui dentro ainda deste subtópico, a gente vai ter o seguinte também, é o que Deus, que tem mistérios que só Deus pode revelar. Por isso a humanidade vive perturbada, cheia de perguntas e sem respostas. Porque tem coisas que só Deus revela. Tem coisas que está escondido ali em Deus, não foi revelado para o ser humano. Leia Deuteronômio 29 e 29. Lá vai dizer que as coisas que foram reveladas para os homens aí estão. E tem coisas que estão para Deus que não foram reveladas. Então ele revela como ele quer e para quem ele quer. Amém? Então por isso que os seres humanos estão aí cheios de respostas e não conseguem. Por quê? Porque procura no lugar errado. Igual Nabucodonosor estava procurando a resposta nos magos, nos deuses, que não podia falar, que não tinha resposta nenhuma para dar para ele. Mas Daniel sabia que existia um Deus no céu
que revela mistérios. Glória ao nosso Deus. Amém? Então, aqui também nós já vamos responder uma das perguntas que fizemos lá no início, que é a seguinte: qual foi a forma que Deus respondeu a Daniel? Ele falou com Daniel através de um sonho ou foi de uma visão? Vamos lá? Foi de uma visão de noite. Foi revelado o segredo a Daniel. Ele estava orando e de noite ali meditando, aí Deus deu uma visão para Daniel. E ele descobriu o que era o sonho do rei, tá bom? Então, que a gente pode aprender aqui também? Que foi numa noite escura que o segredo foi revelado. Que numa noite, mesmo a noite estando escura, pega isso aqui, anota, tá? Isso vale um joinha também. Que mesmo numa noite escura, não vai impedir de Deus se revelar para você. Oh, glória! Mesmo na tempestade, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, isso não é suficiente de impedir, isso não é suficiente para impedir Deus se revelar para você, tá bom? Repito, crente, anota isso aqui. A noite escura, ela não é capaz de impedir a revelação e o manifestar de Deus na tua vida. Amém? Então, fica aí o entendimento. No Salmo 91, verso 5 diz: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Isso está no Salmo 23. E no Salmo 91, verso 5, diz que eu não temerei a espanto noturno. Glória ao nosso Deus. Então, queridos, já chegamos aqui ao final do nosso subtópico. Nós já vamos para o nosso próximo subtópico de maneira bem objetiva. E mais uma vez, se você está achando bênção este canal, se você está achando bênção as informações que aqui estamos trazendo, já queremos lhe pedir a sua ajuda também para este canal vir crescer. Se você se inscrever nesse canal, se você der um joinha, se você compartilhar, este canal vai crescer e a gente crescendo, cada vez mais a gente vai fazer com excelência para melhor atender aos irmãos. Amém? Dentro do nosso terceiro subtópico aqui nós vamos ter o seguinte, a interpretação e a recompensa. O que a gente vai ter aqui? Que aqui nós vamos falar sobre a onisciência e a soberania de Deus. Glórias a Deus. Isso será falado aqui dentro deste subtópico, porque a interpretação do sonho foi Deus revelando, e isso fez o nome de Deus ser glorificado, mostrando que Deus é ciente de todas as coisas e que Ele é soberano, e Daniel foi abençoado por isso. Anote essas referências aqui, eu vou fazer a leitura, mas você anote aí para lhe ajudar na sua lição. Vamos começar logo aqui, Daniel, estamos falando de Daniel e desse momento tão maravilhoso. Veja a declaração que é feita ao nosso Deus. Daniel capítulo 2, versículo de número 20. Olha só que declaração linda. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Tudo é do nosso Deus, é dele a sabedoria, é dele a força. Ele está ciente de tudo, é ele quem revela, é ele quem faz, é ele quem desfaz, é ele que abençoa, é ele quem mata, é ele quem dá vida, é ele quem faz tudo. O nosso Deus é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. E aqui ainda, faça anotação também de Hebreus, capítulo de número 4 e versículo de número 13. Olha só o que a gente vai ter aqui também, Hebreus 4:13 nos diz que, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Tudo está
aos olhares do nosso Senhor, nada estará oculto do nosso Deus. Então Deus sabe de todas as coisas, é Ele quem revela todas as coisas. Por isso que Daniel conseguiu a revelação desse mistério, porque Deus sabia do sonho do rei, Deus sabia o que o rei tinha sonhado, Deus sabia por que o rei estava inquieto ali, era plano de Deus para honrar Daniel, que tanto honrava a Deus. Salmo 147, versículo de número 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Mais um texto ainda, anote mais um texto ainda dentro do livro do Salmo, agora o Salmo 139, Salmo de número 139, versículo do 1 ao 4, olha o que diz, ó: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Oh, glória a Deus! Que soberania maravilhosa do nosso Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus é quem revela todas as coisas. Deus é quem faz tudo. Então, essa interpretação e a recompensa de Daniel é o que a gente vai ter aqui, ó, dentro deste subtópico, tá? E aqui, Daniel, ele vai falar da pedra também que transformou a estátua em uma montanha, mostrando que todo o poder dos humanos, que toda a sabedoria humana, que tudo aquilo que o humano acha que é valoroso, para Deus não é nada, é como pó, tá bom? Então, já chegamos ao final de mais um subtópico. Vamos para o próximo de maneira objetiva, queridos. Olha aí, ó, slides totalmente profissional, tá? Baseados nas lições da CPAD, tá? Toda a informação nós tiramos das revistas da CPAD. Aqui dentro deste terceiro subtópico nós vamos ter o seguinte, ó, a revelação de Deus em tempos de secularismo, a infabilidade da palavra de Deus. O que a gente vai ter aqui, ó? A infabilidade da palavra de Deus. Ela não falha, ela é verdadeira. Billy Graham disse o seguinte, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Glória a Deus. E a história estará aí revelando a palavra de Deus, do que aconteceu no passado, do que está acontecendo no presente e apontando o futuro. A Bíblia está aí mostrando que a revelação do Senhor estará aí, ó, mostrando que até mesmo os críticos, e aqui vai logo a segunda resposta, que fizemos a pergunta lá no início, que é o que? Se é possível provar empiricamente, os dados históricos contidos na Bíblia são revelações que vêm acontecendo desde que Daniel profetizou até os nossos dias. Até hoje estão se cumprindo profecias e tem muita coisa para se cumprir. Então os críticos não conseguem rebater isso aí, eles ficam sem argumentação. Então uma prova empírica de provar é a própria Bíblia, a própria história, as escavações, tudo isso vem provando a veracidade das profecias contidas nas Bíblias Sagradas. Que coisa maravilhosa. Tem muitos dados, irmãos, sendo colhidos, tem muita coisa sendo descoberta que a Bíblia já falava, ó, há muitos e muitos tempos. Glória ao nosso Deus. Então, anote aqui mais algumas referências para ajudar no entendimento aqui da revelação da palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 12, versículo 25. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E Mateus 24, 35. Vai falar o quê? Que Deus, Ele revela e zela